Judas Iscariotes é o traidor mais famoso da história humana. Seu nome se tornou sinônimo de traição em dezenas de idiomas. Em português, por exemplo, chamamos alguém de Judas quando queremos dizer que alguém se vendeu ou traiu um amigo. Essa palavra carrega 2000 anos de condenação coletiva. Mas existe um problema sério nessa história. A explicação oficial para o que ele fez é rasa demais. Apenas 30 moedas de prata. Esse é o preço que os textos atribuem à maior traição da história, um valor equivalente ao preço de um escravo na época. E é exatamente aí que a narrativa começa a desmoronar. Porque um homem que passou 3 anos ao lado de Jesus, que viu milagres acontecendo em sua frente, que foi escolhido para o círculo mais próximo, venderia tudo isso por apenas 30 moedas. Isso não faz muito sentido. E quando uma história não faz sentido, geralmente é porque estamos contando ela errada, ou de uma forma um pouco diferente. Para entender Judas, você precisa entender o mundo em que ele nasceu. E esse mundo é muito diferente do que a maioria das pessoas imagina. Judas provavelmente nasceu em Queirote, uma cidade na Judéia. Isso é um detalhe que já muda por si um pouco a história. Enquanto a maioria dos apóstolos vinha da Galileia, uma região periférica, mais rural, mais politizada, Judas era da Judéia, um centro político e religioso de Israel, o coração do conflito com Roma. Crescer na Judéia, no primeiro século, era crescer dentro de uma ferida aberta. O Império Romano não era apenas uma presença distante, ele era um peso diário. Impostos pesados, soldados nas ruas, a lembrança constante de que seu povo, o povo escolhido por Deus, estava subjugado por uma potência estrangeira que adorava outros deuses. Essa humilhação não era só uma humilhação política, era teológica. Como o povo de Deus poderia estar em escravidão? Onde estavam as promessas das Escrituras? Onde estava o Messias que libertaria Israel? Aqui tem todo o lado que a maioria das pessoas não conhece e que é essencial para entender o que vem depois. 400 anos. Esse é o tempo que havia passado desde o último profeta reconhecido pelo povo judeu, antes de Jesus aparecer. 400 anos de silêncio divino. 4 séculos em que Israel foi dominada por persas, gregos e romanos. 4 séculos esperando uma resposta que simplesmente não vinha. A expectativa messiânica não diminuiu com o tempo. Na realidade, ela se intensificou. Movimentos revolucionários surgiam e eram esmagados. Falsos messiãs apareciam e desapareciam, e a cada fracasso a expectativa aumentava. O próximo seria o verdadeiro. Ele tinha que ser. E nesse contexto que Jesus começa a ganhar notoriedade. Relatos de cura se espalhavam com velocidades impressionantes, multidões o seguiam, a natureza, segundo os testemunhos, obedecia às suas palavras. Para um povo que aguardava a intervenção divina há séculos, aquilo não era apenas impressionante, era um sinal. Judas não foi escolhido por acidente. Jesus escolheu 12 homens para o seu círculo mais próximo. 12 em uma sociedade profundamente marcada pelo simbolismo numérico. Representavam as 12 tribos de Israel. Cada escolha tinha o seu peso. E dentro desses 12, Judas ocupava uma posição específica. Ele administrava a bolsa do grupo. Pensa no que isso significa. Num ministério itinerante, sem sede fixa, dependente de doações e hospitalidade, o responsável pelas finanças detinha uma função estratégica. Jesus não entregou essa responsabilidade a qualquer pessoa. Por 3 anos, Judas viveu o que os outros apenas ouviram contar. Ele não recebeu um relato de segunda mão sobre o milagre da multiplicação dos pães. Ele estava lá. Ele não leu sobre a ressurreição de Lázaro. Ele estava lá.
Ele conheceu Jesus pessoalmente, diariamente, por 3 anos. E mesmo assim, na última semana, tudo muda. A entrada de Jesus em Jerusalém pouco antes da Páscoa é um momento carregado de simbolismo. A cidade estava cheia. A Páscoa celebrava a libertação do povo judeu da escravidão no Egito. Era exatamente o tipo de data em que o imaginário coletivo esperava uma nova libertação. Se existia um momento para que o Messias se revelasse politicamente, era justamente aquele. Mas ao invés de convocar resistência, Jesus fala sobre sofrimento. Em vez de organizar uma revolta, ele anuncia que será entregue. Em vez de assumir o poder, ele menciona a sua própria morte. É nesse ponto que a figura de Judas se torna historicamente intrigante. Para alguém que cresceu na Judéia, que foi formado pela esperança de um Messias político, que passou 3 anos acreditando que aquele homem era a resposta para 400 anos de silêncio, aquelas palavras não soavam como uma estratégia, soavam realmente como um fracasso. Segundo os evangelhos, é nesse momento que Judas procura os líderes religiosos. E aqui tem um detalhe técnico que a maioria das pessoas realmente ignora. A traição de Judas não consistiu em revelar quem era Jesus. Os sacerdotes já sabiam quem ele era. A cidade inteira sabia. O problema deles era outro. Eles temiam a multidão. Uma prisão pública poderia gerar um grande tumulto. O que precisavam era de um momento isolado, longe das multidões. E Judas ofereceu exatamente isso. Ao longo dos séculos, diferentes explicações foram dadas para o que motivou Judas. A primeira e a mais tradicional é a ganância. O problema é que 30 moedas de prata não representavam uma fortuna. Não era dinheiro suficiente para justificar o risco político, moral e espiritual que aquela decisão envolvia. E há um detalhe que ainda é mais difícil de encaixar nessa teoria. Segundo Mateus, Judas devolveu o dinheiro pouco depois, tomado por remorso. Se o objetivo era financeiro, por que então abandonar o dinheiro? A ganância como motivação, então não se sustenta como argumento. A segunda explicação é espiritual. Lucas e João afirmam que Satanás teria entrado nele. Essa interpretação desloca a responsabilidade para uma força externa. No mundo antigo, ações vistas como perversas eram frequentemente atribuídas à influência espiritual. Era a linguagem da época para algo que parecia impossível de explicar de outra forma. E a terceira hipótese, é a que considero mais consistente com os fatos, é a teoria política. Judas pode ter se desiludido. Não porque deixou de acreditar em Jesus, mas porque Jesus não era o tipo de Messias que ele esperava. Um líder disposto a confrontar Roma diretamente. Quando percebe que ele fala cada vez mais sobre morte, entrega e sofrimento, a frustração pode ter se tornado insustentável. E nesse cenário, a traição não seria movida por um ódio, seria movida por desespero. Judas pode ter tentado forçar a situação. Ao entregar Jesus às autoridades, ele criaria um momento limite. Se Jesus realmente era o Messias poderoso que demonstrava controlar a natureza e a vida, aquele seria o momento de revelar sua autoridade. Mas a reação de Jesus não foi resistência, foi rendição. E o remorso descrito em Mateus ganha outro peso sobre essa hipótese. Judas não se arrepende ao receber o dinheiro, ele se arrepende ao ver Jesus condenado. E isso sugere que aquele não era o desfecho que ele esperava. Essa leitura não transforma Judas em herói, apenas torna ele um pouco mais humano. Ele deixa de ser um vilão movido por moedas baratas e passa a ser alguém que pode ter acreditado profundamente e errado profundamente. Um homem formado por uma expectativa que durava 400 anos, que encontrou alguém que parecia ser a resposta, e que quando percebeu que a resposta não vinha da forma como ele esperava, tomou uma decisão irreversível e totalmente errada.
e pagou o preço mais alto por isso. Porque a pergunta que ele carregava, onde está a libertação que nos foi prometida, não era uma pergunta egoísta, era uma pergunta de um povo inteiro. Ele só escolheu a resposta errada.